esposa dele. Porém, a Bíblia diz que ele não apresentou ela como esposa, apresentou como se fosse a sua irmã. Por quê? Porque ela era muito formosa e havia relatos que o rei, ele matava o marido da mulher para poder tomar posse dela. Ele teve medo, como um homem, ele teve medo, esquecendo ele que Deus já havia feito uma promessa. E qual promessa seria esta? Que Deus iria amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoarem, ou seja, todos aqueles que se levantassem contra ele, que tocasse nele ou na família dele, seria tocado por Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o rei leva a sua esposa para o palácio, a Bíblia diz que Deus toca nele. Por quê? Porque ele estava debaixo da promessa de Deus. Ele estava debaixo da promessa. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Que pode até tentar te tocar, pode até tentar te parar, mas se você estiver debaixo da promessa, pode ficar tranquilo, aleluia, que nada vai acontecer. Talvez você pode até dizer: ah, mas eu estou fraco, eu vou cair, aleluia, eu não vou conseguir. Mas a Bíblia, ela diz para nós no texto que nós lemos, que os que esperam no Senhor, aleluia, glória a Deus, renovarão as forças. Ou seja, você pode até cair, você pode chegar aqui até se arrastando, mas o que espera no Senhor, aleluia, as forças serão renovadas. O interessante é que o Senhor coloca até asas nas costas, sabe para quê? Para voar como águia, aleluia. E o interessante é que a águia, ela não voa abaixo. Aleluia, glória a Deus. Olha só o interessante que Deus faz conosco. Aqueles que estão vivendo a promessa de Deus, e Deus, ele renova as forças, nos coloca asas e nos faz voar como as águias. Sabe por quê? As águias, ela voa alto, porque as pessoas vão olhar para você e vão achar que você não vai conseguir. E quando eles pensam que você não vai conseguir, Deus, ele te coloca asas e faz você voar alto. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele nos escolhe para ser grandes vencedores. Abençoar a vida dele. Deus começa agora a fazer ele crescer grandemente em riquezas. Aleluia, glória a Deus. Porém, aleluia, algo ainda não havia acontecido. Por quê? Porque Deus, ele fez a promessa, como eu já disse no começo, em fazer dele uma grande nação. E os anos foi passando. Quando Deus, ele chama ele estava com seus aproximadamente 75 anos de idade. Percebe-se que já estava com uma idade bem elevada. Não tinha como, aleluia, as forças já não eram mais a mesma. Mas como eu já disse, aqueles que esperam no Senhor e seguem aquilo que Deus manda, as forças são renovadas. Aleluia. E a Bíblia relata agora que os anos vai se passando, e como os anos se passam, a Bíblia diz que Sara agora, ela toma uma decisão. E que decisão era essa? Em querer adiantar o processo, em querer, aleluia, fazer a promessa acontecer. Ou seja, às vezes nós olhamos para nós e não vemos capacidade em poder fazer algo para Deus. Nós olhamos para nós e falamos: somos tão pequeninos, eu sou tão pequeno, eu não vou conseguir pregar, não vou conseguir louvar, aleluia. Não sabendo nós que Deus, ele não escolhe aqueles que são tão sábios para fazer algo. Deus não escolhe aquele que é o melhor. Mas a Bíblia diz que Deus vai lá no pasto e pega aquele menorzinho. Isso mesmo, estou falando de Davi, porque os irmãos dele, que era sábio, de estatura de rei, estava dentro de casa esperando o sacerdote. Mas o menor, sabe onde ele estava? Estava lá no campo, estava trabalhando, estava fazendo algo que ninguém queria fazer, mas quem pudera, quem quer se sujar, quem quer se contaminar, aleluia. Mas o menor, aquele que não tem sabedoria, sabe o que ele faz? Ele tem o desejo de fazer a obra. E aquele que tem o desejo de fazer a obra, sabe o que Deus faz? Aleluia. Ninguém sentará na mesa até que o menor chega. Ou seja, Deus, ele não escolhe aquele que não quer fazer, ele escolhe aquele que talvez nem ler sabe, não sabe nem ler a Bíblia, mas ele tem desejo de fazer a obra. E aquele que tem desejo de fazer a obra, Deus, ele pega ele e coloca assentado no trono. Deus, aleluia. O Senhor é fiel, glória a Deus, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia relata para nós que Sara agora, ela quer adiantar o processo. E o que ela faz? Ela pega uma de suas servas, chamada Agar, e entrega para o seu marido. Para quê? Para que ela pudesse gerar, porque ela não podia gerar. Os anos se passou e ela não viu a promessa se cumprir. Já estavam desacreditados. E isso acontece conosco. Quando nós recebemos uma profecia, ou quando nós sabemos que Deus tem um grande chamado na nossa vida, nós olhamos para nós e vemos que os anos vão se passando e a promessa não acontece. Nós não vemos nada acontecer. Olhamos para a nossa casa e vemos do mesmo jeito. Olhamos e vemos as pessoas da nossa família vivendo a mesma história. Nós não vemos nada mudar. E às vezes desacreditamos e queremos parar. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que Sara, ela quis, aleluia, entrar na direção, aleluia. E Abraão, ele acreditou nela, ele entendeu que talvez assim poderia se cumprir, aleluia, glória a Deus. Só que Deus, aleluia, e Abraão nesse tempo, ele já estava aproximadamente com 86 anos de idade, aproximadamente. As forças já tinham ido embora, os ânimos já não tinha mais, já tinha acabado a esperança, aleluia, glória a Deus. Não sabendo eles que quando Deus lhe faz uma promessa, aleluia, glória a Deus, ele espera chegar o tempo impossível, aleluia. Sabe por quê? Porque as coisas possíveis nós conseguimos fazer, nós conseguimos abrir a igreja, conseguimos deixar bonito, aleluia, mas para a glória descer, aleluia, glória a Deus, é com o joelho no chão, aleluia, é nós abrir a boca e glorificar, e a glória de Deus desce, aleluia. Algumas coisas conseguimos, mas o impossível, a cura, aquela cura que já estávamos orando há tantos anos, aleluia, glória a Deus, é somente Deus que chega para curar, é somente Deus que chega para resolver a nossa história. Mas a Bíblia diz agora